Bom dia, pessoal. Então, estamos na nossa antepenúltima aula, né? Hoje a aula será sobre estatística, medidas de tendência central. Bom, eu não sei vocês, mas estatística... Eu não tive estatística no meu ensino básico. Não sei você, Fábio, mas a estatística, ela entrou mais na época dos PCNs, eu acho, né? Depois veio na BNCC desde dos anos iniciais, né? E está estabelecido aí esse assunto em todo o ensino básico, né? É um assunto importante para o letramento, assim, né, matemático, porque a gente está sempre recebendo notícias em forma de porcentagem, de gráfico, de tabela, fala sobre média sempre, né? Aqueles gráficos de Covid, por exemplo, média, como é que era? A média dos últimos 7 dias, né? Uma coisa assim. Isso. Aí ficava média móvel, né? Média móvel, é. Então, a gente precisa ter uma noção, né, de estatística para podermos exercer a nossa cidadania, certo? Muito bem. Então, vamos lá. O que são medidas de tendência central? Então, a gente considera, imagina que você tem uma determinada pesquisa e tem um conjunto de dados quantitativos dessa pesquisa, tá? Então, intuitivamente, a medida de tendência central, ela é um número representativo de um determinado conjunto de dados, certo? Então, exemplo, você tem de notas de uma determinada disciplina, e no final do ano você tem um número que representará todo o seu desempenho, certo? Então, você tirou lá 6, 6 e 6, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Um número representativo do seu desempenho será 6, né? Tá bom? Ou então você tirou 5, 6 e 7, vai ser 6 também, um número que representa aquele desempenho. Se você tomar a medida média, certo? Mas não existe só a medida média. A gente vai estudar a média, a mediana e a moda, que essencialmente são as três que aparecem nas provas de vestibulares Enem. Ok? Bom, então, tem um applet aqui do GeoGebra, interessante, que é o seguinte, né? Então, dois dados aqui, numéricos, 5 e 5. A gente pode definir a média como sendo a soma, né, desses valores, 5 mais 5 dividido pela quantidade dos valores, no caso 2, então 5 mais 5, 10 sobre 2 dá 5, tá? A gente pode pensar também a média colocando esses valores como pesos numa balança, né? Então, por exemplo, se eu pegar este número aqui e botar para cá, assim, e assim, ó, né? O 4 está aqui nessa posição, o 6 está aqui nessa posição, a média é o ponto que equilibra essa balança aí, certo? Então, perceba que se eu aumentar um dos números, a média vai aumentando, né? 7, 8, 9, 10. Tá? Aumentando a quantidade de dados aqui, ó, a gente pode fazer a mesma brincadeira aqui, né? Então, uma coisa interessante a se observar é que se a gente desloca um valor para menos, o outro valor para mais, a média continua a mesma, né? Eu comecei com a média 5 aqui, né? Todos os valores com 5, eu vou dar um peso maior para um e tirar um peso do outro. Continua equilibrado, né? Então, alguém que tira 5, 5 e 5 tem uma média 5, e outra pessoa que tira... Ah, isso é uma coisa interessante de se falar.
apesar de médias serem iguais, né, para estudantes diferentes, por exemplo, esse valor ele não fala a história do aluno, né? A história do desempenho do aluno. Então, por exemplo, um aluno 555 foi um aluno mediano lá ao longo do ano todo. Agora, imagina um aluno que tirou média 5, né, no final do ano, só que ele teve um desempenho 3 no primeiro trimestre, 5 no segundo, 7 no terceiro. Perceba que é uma outra história, né? É uma outra história de aluno, né? O aluno começa baixo, depois ele vai se recuperando e tal. E o contrário também a gente pode observar assim, ó. Imagina que o aluno começa com 8, né, a média 5 final aqui do ano. Começa com 8 e depois vai decaindo, certo? Também é uma outra história. Então, apesar de terem alunos tudo com média 5, né, a gente não consegue ter mais informações sobre esses alunos. Então, a média, ela é uma medida de tendência central, mas ela não te dá tantas informações assim, certo? Bom, depois vai estar o link lá. É porque tem, né, Léo? Tem um objetivo, né? A média, na verdade, é para, nesse caso, em termos de nota, por exemplo, o objetivo dele é representar assim, para onde a nota do cara vai, a nota do ano. Isso. Então, não está nem aí para a história que ele viveu. E aí a gente sabe que agora relacionamento professor, aluno, tal, escola, e essas coisas, obviamente, a gente leva em consideração por questões institucionais, mas na relação professor-aluno-escola, o que o Léo está falando ali é muito mais importante, né? Isso. Fala, Luana. Então, é legal porque isso apareceu numa prova minha dessa semana de macroeconomia, que era para a gente calcular a renda per capita, uma questãozinha muito boba, mas falar sobre o resultado. E aí, nisso, nós tínhamos 2 países, o país A e o país B, e no determinado país A, as rendas das pessoas eram muito parecidas, e no país B eram muito diferentes. No final, a renda per capita se aproximava muito, e você tinha que explicar em qual dos países você veria uma qualidade de vida maior, independente do valor da renda. Então, o valor com a renda um pouco mais alta era onde você tinha uma grande diferença. Desigualdade social. Exatamente, uma grande desigualdade. E o país em que você tinha uma renda per capita um pouco menor era ali onde você via a maior equidade. Aí eu acho bem legal, você consegue encaixar isso em diversas áreas. Sim, sim, verdade. A estatística, ela está em muitas áreas, né? Nas pesquisas, né? Todas as ciências, né? Biologia, química, física, economia, etc. Por isso que se defende na Sociedade Brasileira de Educação Matemática que tem educação estatística também, né? Sim. Muito bem. Então, falamos de aritmética, vamos falar de mediana. Então, repara que tudo isso é chamado de medida de tendência central, né? Então, quando você quando você escolhe fazer a média, o objetivo é ver, né? Tá indo para onde aquela nota, né? Vamos dizer assim, no caso do aluno, né? Tá indo para onde? Mas a média nem sempre é a melhor medida, né, de tendência, ou seja, porque pode não demonstrar a tendência, porque essa média, ou seja, na verdade, as medidas de tendência central, elas têm que representar, obviamente, a tendência da coisa. Então, no caso da média de notas, simplesmente a nota que você está olhando, né? Para onde está indo a nota do aluno, e não todo o processo, por exemplo. Mas, em outras situações, a média pode não ser a melhor, vamos dizer assim, medida de tendência central, porque pode não demonstrar para onde está realmente tendendo aquela coisa. Exatamente. Bom, a segunda
medida é a mediana. Então, o que é a mediana? Você vai pegar o conjunto de dados, então, por exemplo, aqui, tenho 3 dados, né? 10, 13 e 16. A gente vai pegar e ordenar esses números, 10, 13 e 16, e a mediana vai ser o número central. Então, se eu tenho três valores, o número central é o segundo número, né? É o segundo número. Então, 13 aqui, ele vai estar... Nem foi de propósito. 13 aqui vai estar na mediana, né? Vai ser a mediana. E, coincidentemente, nesse caso aqui, está sendo a média também. Então, qual é a diferença? Se eu tivesse o primeiro dado, que eu, né, 10, se eu tivesse 9,9, a mediana mantém sendo 13, porque ele é o número do meio ali, né? E a média, vocês percebam, não sei se vocês conseguem ver, essa cor aqui está muito ruim, mas é 12,97, tá vendo? A média está diminuindo. A média está diminuindo lá, ó, né? 0, por exemplo. A média foi para 9,67. Mas a mediana, como eu tenho 0, 13 e 16, o 13 é o número que divide essa lista ordenada no meio. Legal? Então, continua sendo 13. Ok? Bom, mas e se tiver 4, né, dados? E se tiver uma quantidade par de dados, né? Então, eu tenho aqui o 7, 13, 16 e 18. Se eu ordenar 7, 13, 16 e 18, não tem um número central ali, porque tem uma quantidade par de dados. Então, como é que é definido isso? Você vai pegar os dois centrais, né? Então, no caso, os dois centrais, você tem 4 dados, você vai dividir por 2, você tem ali no segundo e o terceiro, né? Eles estão lá no meio da lista. Então, a gente vai pegar e fazer a média entre esses dois números, no caso, 13 e 16, né? Então, a média entre 13 e 16 vai dar 14,5. Beleza? Então, de novo, eu posso alterar os maiores valores aqui, né? E os menores valores, não vai importar. A mediana continua sendo a mesma se eu não altero esses dois do meio aqui. Ok? Deu para entender isso, pessoal? Então, outro exemplo rapidinho. Se eu tiver 5, se eu tiver uma lista de 5, obviamente vai ter um termo central aqui, porque a gente tem uma quantidade ímpar. Esse termo central, ele divide a nossa lista em 2 antes dele e 2 depois dele. Certo? Então, é isso. É uma definição bem tranquilinha, né? Então, ele divide a amostra ao meio, 50% abaixo dele e 50% acima dele. O legal é o seguinte, o Léo, qual é, quando eu uso a média para representar uma tendência, quando eu uso a mediana para representar uma tendência? Uma das coisas que é legal é assim, eu tenho que saber escolher qual é a medida que demonstra a melhor tendência. Então, você veja só, se eu pego, imagina numa empresa, eu quero ver a média salarial. Né? Todo mundo ganha lá, vamos dizer, 100 pessoas ganham, 10 pessoas ganham o salário mínimo. E uma pessoa ganha 50 mil reais. A hora que eu vou fazer essa média salarial, a média salarial fica altíssima dessa empresa. Mas não é verdade. Né? Ou seja, não tende para lá. O salário não tende para lá. Então, não está indicando legal. Agora, se você pega, por exemplo, nesse caso, a mediana, aí você vai ver. Ou o outro depois que você vai ver agora, né? Que aí são duas coisas que demonstram o que está acontecendo naquela empresa, ou seja, a tendência realmente salarial, a média não é uma boa medida. Aí a gente tem que usar ou a mediana ou o próximo que o Léo vai falar agora, né, Léo? Isso. Bom, antes disso, a gente tem a mediana em outra parte da matemática, que é na geometria, né? Então, o que é a mediana na geometria? Então, dado um triângulo qualquer, né? Você, por exemplo, considera o vértice A. O vértice A. Se você ligar este ponto, né, o vértice A, ao ponto do meio, ou seja, o ponto médio do outro segmento, esse segmento aqui a gente chama de mediana. Tá? Então, se vocês lembrarem da aula de triângulos, se a gente traçar as 3 medianas,
no triângulo, o ponto de encontro chama-se baricentro, ok? Então, a mediana na geometria é bem parecida, né? Porque este ponto aqui, ele divide o segmento em duas partes iguais, ok? E o terceiro é a moda, a terceira medida de tendência central, é o conjunto, de um conjunto é o elemento que ocorre com maior frequência, certo? Então, a palavra moda, o que está na moda, teoricamente, é o que a maioria das pessoas está usando, certo? É exatamente isso. Beleza. É o mais frequente, tá? Então, média aritmética, considera um grupo de 20 pessoas, um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24, 20 anos, efetuamos, então, essa adição, essa soma aqui dos números, e nós vemos que tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, a gente vai dividir pela quantidade de pessoas, então, a média de idade do grupo é 21,4 anos, tá? Tem muito o que falar sobre isso. A moda. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu tossi. A moda ela pode ser unimodal, tem uma moda só. Pode ser bimodal, tem dois números ou dois elementos que se repetem mais. Pode ser trimodal ou pode ser amodal, que no caso não tem a moda. Tá? Então, exemplo aqui, ó, conjunto A, 1, 2, 2, 3, o 2 é a nossa moda, né? Esse conjunto B aqui tem quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, estrela. Então, o quadrado e o triângulo, eles se repetem mais vezes, então é um conjunto bimodal, tá? Pode ter conjunto trimodal, etc. E esse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não tem nenhum elemento que se repete mais que o outro, então a gente chama, ele pode ser amodal, ou não tem moda. Então, aplicações da moda, aí tem as votações de uma proposta A, proposta B, proposta C, então a proposta mais votada é a que ganha, né? Na democracia aí. E a gente chama de moda aqui nesse caso. Determinar a numeração de roupa mais vendida, né? Então, para um lojista, isso é uma informação importante, certo? Se vende mais sapato 37, se vende mais, e menos sapato 43, sei lá. Ele vai solicitar mais sapato 37, certo? Então, um vídeo rapidinho aqui, uma estatística nos esportes, vamos dar uma olhada. Depois do comercial. Léo, Oi. eu acho que você tem que apresentar a guia e liberar o áudio. Peraí, deixa eu colocar a caixinha de som aqui, ver se fica bom. Pode ser assim. Fica bom? Não. Não. Ai, caramba. Não, você tem que apresentar essa guia aí agora. Tira a apresentação. Isso. Agora volta a apresentar, apresenta a guia e libera o áudio. Uma guia? Ah, tá. Uma guia. Ok. Foi? E extrair conhecimento deles. O Einstein tinha uma frase que eu acho muito boa, que nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta, né? Então, essa última parte da frase dele, nem tudo que pode ser contado conta, o que ele quer dizer é que nem tudo que está ali disponível como informação é relevante, né? Então, você tem que pegar aquela informação, aqueles milhões de dados que você tem disponível e tirar o conhecimento daqueles dados, né? Não é tudo que está lá que você vai conseguir aproveitar. E esse que é o grande desafio da estatística hoje, e é o grande desafio para esses profissionais, né? Porque hoje em dia você tem empresas gigantescas de análise de dados esportivos, que cresceram muito, principalmente nos últimos 15 anos, né? Tem uma empresa que é muito famosa no mundo esportivo, chama Opta Sports. É uma empresa que ela coleta dados de partidas de futebol, de basquete, de vôlei, de diversos esportes e vende esses dados para clubes, para a imprensa. E lá na década de 90, eles começavam a fazer essa coleta de informações, vendo as partidas em fitas VHS, anotando na mão quantos passes o jogador fez, quantos desarmes e tudo. Isso lá na década de 90, né? Ali na época, o desafio da estatística era diferente, né? Era você extrair informação de poucos dados. Só que aí, conforme o tempo foi passando,
Hoje a gente consegue assistir qualquer partida no mundo, hoje a gente tem acesso aos métodos computacionais mais avançados, você consegue tirar as informações em tempo real. O número de informações se multiplicou, e aí o desafio agora é outro. O desafio agora da estatística é você tirar a informação daqueles milhões de dados que você tem disponível. O que a estatística tem feito é complementar o trabalho digamos, de um treinador, ou de um olheiro, ou de um dirigente, que antigamente se baseava somente na intuição, ou praticamente só na intuição. Tem até um exemplo de um técnico espanhol, ele chama Roberto Martínez. Há alguns anos ele era técnico de uma equipe de menor expressão lá na Inglaterra, que era o Wigan. É uma equipe que luta para não ser rebaixada lá na Inglaterra, uma equipe intermediária para baixo. Assim. Na época foi feito um estudo que relacionava o valor da folha salarial do time com a posição final do campeonato. E tem uma relação muito forte, né? O que é natural você imaginar, né? E aí, através desse levantamento, se chegou à conclusão de que o Wigan tinha uma probabilidade de ser rebaixado de cerca de 95% pelo menos em algum dos anos entre 2008 e 2012. Né? Então a chance dele ser rebaixado era muito alta, assim, porque o investimento era muito baixo em relação aos outros times. Só que esse Roberto Martínez, o técnico do Wigan, ele é um obcecado por informação, assim, obcecado. Então ele tinha uma TV de última geração ligada no computador dele, que tinha um software de análise de desempenho. Então ele assistia os jogos, via as informações, passava as informações para o software, analisava as informações com a equipe dele, né? Então ele assistia o mesmo jogo 10 vezes, para pegar todas as informações e descobrir padrões, e ver o que a equipe dele podia ter de ponto forte e as equipes adversárias de ponto fraco. Acabou que o time dele não foi rebaixado, ficava brigando ali no meio da tabela, mas nunca foi rebaixado, né? Nunca foi rebaixado, mesmo tendo um investimento muito menor do que outros times que ficaram abaixo dele, né? E aí o resultado é que esse técnico depois foi para um outro clube, que é o Everton, que é maior e também que é muito focado em análise de desempenho. Em 2016 esse técnico foi contratado pela seleção da Bélgica, né? Que é uma das principais do mundo hoje. Ele é o atual técnico da Bélgica? Não, vai jogar o Brasil amanhã. Eu não falei isso porque vai ficar defasado, né? Depois que for pro ar, né? Mas... Muito bem, muito bem. Tem um exemplo aí da estatística nos esportes, né? Depois que começaram a aplicar a estatística. Tem até um filme, não sei se é de beisebol, sei lá, que eles aplicam estatística e aí eles têm um desempenho muito melhor, assim, né? Nos jogos. Vamos ver expectativa de vida. Então, tem que fazer a mesma coisa, Léo. Desapresenta esse, bota o link lá e apresenta a guia liberando o áudio, que vai ficar bom. Foi? Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que o indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe. Você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar.
Muito bem, muito bem. Então, temos aí 2 exemplos muito interessantes para a gente, como uma aplicação da estatística, da média, né? Beleza, uma aplicação interessante aqui, nós temos a proficiência média em matemática no terceiro ano do ensino médio, por federação, isso foi o SAIB de 2017. Então, a média do Brasil é 269,74. Como é que é feita essa média? Você pega a proficiência de todos os estados aqui, né? São 27 unidades federativas, soma todo mundo e divide por 27, e nós temos a média do Brasil. Isso é uma coisa interessante de se observar. Então, no Pará, tem a menor média de proficiência matemática, né? Principalmente os estados do norte, aqui, ó, norte, nordeste, estão tudo abaixo da média, né? O sudeste estão os 4 acima da média, o sul também, e o centro-oeste 3 acima. Então, os dados do SAIB são dados interessantes para os governantes, né? Para os prefeitos observarem tal, e fazerem ações que revertam esse quadro, né? Beleza? Bom, outra aplicação é a antropometria. Imagina que você você fabrica roupas, certo? Fabricante de roupas. Obviamente que você vai olhar para a população que você vai vender, né? Então, por exemplo, se você for um fabricante do norte da Europa, você vai ter uma média de altura entre homens e mulheres de 1,69 para mulheres, 1,81 para homens, né? Por outro lado, se você for lá para a América Latina, né, você tem aqui uma estatura média, né, menor do que lá na Europa do Norte. Então, isso é um dado importante para quem vai fabricar roupa, tá certo? E aí o Fábio tem uma história interessante com relação a... Eu botei aqui um avião, né? O avião também... A história é a seguinte, tem um camarada chamado Todd Rose, agora eu lembrei o nome dele, né? Ele foi dar uma palestra, aquelas palestras TED, aí ele trouxe uma pesquisa de um cara chamado Gilbert Daniel, né? Ele era um pesquisador da Força Aérea Americana. E, não entendia como é que aquela tecnologia toda disponível nos caças, né? Não tornavam, ou seja, não tinha a eficiência necessária. E a descoberta foi o seguinte, o cara fez uma pesquisa com 4.000 pilotos sobre altura, ombro, peito, cintura, quadril, perna, envergadura, tronco, pescoço, coxas, esses negócios todos. Aí foi lá ver o número de pilotos que estão dentro da média. Sabe quantos foram, Léo? Não sei lá, uns 1.000. 0. 0. Nenhum deles estava dentro da média. O cockpit estava ali. Então, tiveram que mudar o cockpit para o cockpit ajustável, né? E aí ele traz esse pensamento também para a educação. É muito legal a palestra dele. Depois o pessoal, até bota, vou ver se eu acho o link aqui e boto para o pessoal ver a palestra dele, que ele traz para a educação, que é isso, né? Assim, a gente traça uma média, e aí ninguém está exatamente na média. Ninguém está nessa média, né? Então, quando você faz uma coisa para a média, você está fazendo para ninguém. Então, o cockpit não servia para ninguém, para nenhum piloto. Tiveram que fazer um cockpit totalmente ajustável para poder servir. Ou seja, exatamente. Muito interessante. Quando você trouxe o avião, eu lembrei dessa história, cara. Por isso que eu... Beleza. Mas no caso do fabricante de roupa, não tem como fazer. Não, mas aí é uma questão comercial, né? É uma questão comercial. Então, só, assim, a coisa engraçada, porque eu tenho muito problema para comprar roupa. Eu, por exemplo, tenho um pé maior do que o outro, né? O ombro vai para frente, as roupas vêm para cá, nossa. E é isso que eu, quando eu vi a palestra desse rapaz, eu falei, nossa, mas é exatamente isso, parece que nada me serve. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, então,
Eu nem sei qual é a página, pessoal. Quem tiver, depois avisa aí. Né? Estatística, acho que é 200 e pouca página. Enem 2021, segunda aplicação. O presidente de um time de futebol contratou para a temporada de 2016 um atacante e um meio-campista. Um atacante e um meio-campista. Para isso, ele recebeu no departamento de futebol 2 quadros. O primeiro quadro contém o número de gols marcados por 3 candidatos a atacantes nas 3 temporadas anteriores. Então, está aqui atacantes, 1, 2 e 3 temporadas e a quantidade de gols de cada um. O segundo quadro contém o número de assistências que resultaram em gol feitos por 2 candidatos a meio-campista nas 3 temporadas anteriores. Então, meio-campistas 4 e 5, 3 temporadas aqui. Após fazer uma análise das médias de gols de cada atacante e das médias de assistência de cada meio-campista nas últimas 3 temporadas, o presidente contratou o atacante e o meio-campista com maior média de gols e assistência, respectivamente, nas 3 temporadas. O atacante e o meio-campistas escolhidos por esse presidente foram, respectivamente. Muito bem, então, essa é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque se você for tentar fazer a média, né, das 5 pessoas aí, você vai falar assim, pô, mas é muita conta, né? Muita conta para fazer. Então, vou fazer só de um, tá? Então, do atacante 1, você faria o quê? Faria 13, mais 24, e dividiria pela quantidade de temporadas 3. Ok? E aí você vai calcular um número aqui, certo? Você, teoricamente, teria que fazer isso para 5 pessoas, né? Porque você tem que comparar esses 3 aqui, depois comparar esses 2 aqui, correto? Mas a gente pode economizar tempo quando você observa o seguinte: se você for fazer a conta de todos eles vão ser divididos por 3. Vocês percebem? Né? São 3 temporadas, todos eles vão ser divididos por 3 no final. Então, qual é o cálculo importante que você tem que fazer para determinar a média? Precisa dividir por 3 todo mundo? Alexandre ali. Não precisa, né? Não precisa. Então, algumas questões que apareceram no Enem, de média, que pedia média, né? Bastava você fazer a soma, certo? Porque a divisão vai ser por 3 de de todas essas adições aí. Então, basta você descobrir qual é a maior soma. Tá legal? Então, sabendo disso, isso se torna um problema de somar números, né? Então, beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira também sem precisar somar tudo, assim, né? Então, por exemplo, é o negócio da comparação. Se eu for comparar o 2 com 1, então nós temos aqui 13 e 13, certo? Aqui nós temos 13 e 16. Significa que esse aqui tem 3 a mais do que na temporada de 2014. Tem 3 a mais aqui, certo? E esse aqui tem 2 a mais, ó. 24 e 22. Portanto, você não precisa fazer a soma total, né? 13 mais 3 mais 24, ou 13 mais 16 mais 22, para depois comparar no final. Obviamente que esse cara aqui está eliminado, né? Porque esse aqui tem uma diferença de 2 a mais, esse aqui tem uma diferença de 3 a mais. Deu para entender essa estratégia, pessoal? Né? É só comparar os números aqui. Agora, vamos comparar o 2 com o 3. Quem que vocês acham que tem mais, sem precisar fazer muita conta, assim? Então, esse aqui, ó, tem 4 a mais, né? Comparando 13 com 17. Aqui vai ter 5 a mais para este aqui. E aqui vai ter 2 a mais para este aqui. Certo? Portanto, aqui, ó, 5 mais 2, 7, é maior do que 4. Então, esse cara aqui está eliminado também.
Beleza, beleza, povo? Tá dando para entender essa estratégia aí sem fazer soma nenhuma? Então, ó, aparece aqui nas alternativas 2 e 2, né? A gente já pode eliminar a letra A, letra B e letra E. Bom, então falta comparar o 4 e o 5. Quem tem a maior soma aqui? Bom, esse aqui tem 3 a mais, esse aqui tem 1 a mais, e aqui tem 4 a mais. Então, aqui mais um 5, isso aqui tá fora. Beleza, beleza? Então, nós temos a alternativa Charlie. Correto? Facinho, facinho. Alguma dúvida? No dúvidas? Tranquilão, né? Beleza. Mais um de média, só que aí ele está juntando com interpretação de gráfico, tá? Então, o gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então, em R$ 1.000.000, né? E aqui o mês. Bom, então significa que em janeiro esse menos 0,6 está tendo o quê? Balanço financeiro mensal. Né? Parece que tem um prejuízo aqui. E a partir de fevereiro aqui tem 3 meses seguidos de lucro, tal. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano? Muito bem, então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que somar todos esses valores, né? Menos 0,6, mais 0,2, mais etc, etc, etc. Aí no final ali, mais 2,6 e dividir todo mundo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. E nós temos o resultado. Certo? Qual seria uma estratégia mais rápida para fazer isso aí, pessoal? Alguém consegue enxergar? Coloquei essa questão lá para o pessoal do primeiro ano. O que os estudantes eles têm a tendência de fazer? Eles têm a tendência de fazer na sequência, 0,6 mais 0,2. Uhum. Aí depois o resultado mais 0,8. Uhum. Aí o resultado mais 0,4. Entenderam? Né? E a gente sabe que se a gente alterar esses números de posição, o resultado final vai ser o mesmo, né? Então, não necessariamente você precisa fazer essa soma na ordem. Não sei se... provavelmente é uma deficiência do ensino, né? Mas tem certamente estudantes que vão pensar dessa maneira, né? Então, você não precisa fazer essa soma aí na ordem. Você pode tirar da ordem. Então, qual é uma boa estratégia para se fazer isso? Uma boa estratégia é você pegar os números negativos aqui, ó, e eliminar com os positivos, certo? Então, por exemplo, o que a gente pode eliminar aí? Que seria fácil, assim, de eliminar. Ó, menos 0,6 com menos 0,3, somando vai dar menos 0,9, né? Então, somando com esse menos 0,9 aqui, dá zero. Entenderam o raciocínio aqui? Então, você pode eliminar esses caras aqui, ó, porque a soma deles vai dar zero. Certo? Que outro? Ó, 0,2 com menos 0,2. Esses dois aqui também estão fora. Já, quer dizer, a soma deles dá zero. Certo? Quem mais? 0,4 e menos 0,4 aqui. Também a soma deles dá zero. Esse menos 0,1 aqui, ó, é bom tirar de onde? É bom tirar daqui, ó, 1,1, né? Então, menos 0,1 com mais 1,1, isso aqui vai se tornar 1,0. Certo? Agora tá faltando tirar esse menos 0,1 aqui. Vamos tirar daqui, né, a 2,6. Fica 2,5.
Tá, então, no final das contas, a gente tem que somar 2,5 mais 1 mais 0,8. Tá? Dividido por... Só não pode dividir por 3, né? 12. Certo? 12. Então, quanto que vai dar isso aqui? 6... Oh, desculpa, 3,5. Vai dar 43 sobre 12, que depois vai dar 0,35. Quase 0,36. Próximo de 0,36. Então, ótimo. Que bom que não tem nenhum 0,36 ali, ou 35. Bom, então você vai olhar para as alternativas, não vai achar nenhum 0,36, volta no enunciado. Qual é o enunciado? O enunciado é quantos meses o resultado ficou abaixo da média mensal. Então, o 0,36 ele está acima. Quem que está abaixo de 0,36? Os negativos, com certeza. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 0,2 está abaixo de 0,36 também, né? 7. 0,4 já está acima. Alternativa beta. Beleza, povo? Muito bem, muito bem. Vamos a uma questão um pouco mais elaborada de média. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal, ProEja, a média aritmética das idades dos 10 alunos é de 32 anos. Em determinado dia, o aluno mais velho faltou, e com isso a média dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? Então, a idade do aluno que faltou é o do mais velho, certo? Então, como que a gente vai equacionar esse problema? Eu coloquei fácil porque depois que você vê a solução é fácil mesmo, né? Mas às vezes, quem está vendo pela primeira vez essa questão pode talvez se enrolar um pouco, né? Não, na verdade se enrola, porque meus alunos não conseguiram equacionar isso. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, é você fazer primeiro a média dos 10 alunos, né? Como você faria a média dos 10 alunos se você tivesse a idade dos 10, né? Então, você pode escrever o seguinte, pode escrever aluno 1, né? A idade do aluno 1, mais idade do aluno 2, mais idade do aluno 3, mais idade do aluno 9, mais idade do aluno 10. Isso tem que ser dividido tudo por 10, né? Então, essa é a forma que se calcula a média da idade desses 10 alunos. E ele está dizendo que é igual a 32. Então, perceba que você montou uma equaçãozinha aqui, né? Você tem uma incógnita que é a soma de todas das idades dos alunos, dividido por 10 igual a 32. Então, eu vou isolar esta parte aqui, né? Então, a soma das idades do primeiro aluno até o 10º aluno, esse 10 aqui ele está dividindo, então, se você multiplicar por 10 os dois lados da equação, certo? 10 dividido por 10 vai dar 1, você teve a impressão que o 10 passou multiplicando, vai dar 32 vezes 10, 320. Significa que se a média dos estudantes é 32, dos 10 estudantes é 32, a soma das idades dos 10 alunos é 320. Tá? Isso é uma coisa automática que tem que ter né, quem está fazendo problemas de média. Certo? Beleza, pessoal? É a média vezes a quantidade de... Né, a média vezes a quantidade de pessoas aqui, no caso 10. Ok? Maravilha. A gente vai fazer o mesmo raciocínio com os 9, né? Porque a informação que ele te dá é que a média aritmética das idades dos 9 alunos foi de 30 anos. Então, fazendo a mesma coisa, eu teria o seguinte, eu teria A1 mais A2 mais tarará, mais aluno 9 é igual a 30, né? Então, isso aqui seria dividido por 9, concorda? Seria dividido por 9.
Então, esse 9 aqui, ele vai passar multiplicando. Então, no final das contas, essa soma é a média vezes a quantidade de estudantes. Beleza, pessoal? Deu para entender isso? Então, esta soma aqui vai dar 270. E aí, comparando, o que você pode pensar? Você vai pensar o seguinte, ó. Se a soma dos 9 alunos, né, que estão presentes agora, né, é 270, e a soma dos 10 é 320, obviamente, que o aluno que faltou tem uma idade que é a diferença desses dois valores aqui. Correto? Esse é um jeito de pensar. Outro jeito de pensar é você pegar do 1 até o 9 e substituir aqui em cima, né? Então, daqui tem o A1 mais A2 mais até o A9. Esta parte aqui, você substitui por 270, né? Então, ficaria 270 mais o aluno 10 igual a 320. Então, o aluno 10 será a diferença de 320 por 210, 170, que dá 50 anos. Alternativa delta. Beleza, beleza, povo? Alguma dúvida? No dúvidas? Então, esse tipo de questão de média, quando ele te dá a média de uma determinada quantidade de pessoas, ela já apareceu umas 3 vezes na prova do Enem, tá? Então, é importante equacionar essas coisas aí. Ok? Próximo. Vamos falar de média ponderada. Então, vejamos agora o caso de um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes. Isto é, com graus de importância diferentes. Se no decorrer do bimestre ele obteve 6,5 na prova, que tem peso 2, 7 na pesquisa, que tem peso 3, 6 no debate, que tem peso 1, e 7 no trabalho, que tem peso 2, a sua média, que nesse caso é chamada de média aritmética ponderada, será 2 vezes 6,5, então, aqui, 6,5 tem peso 2. 2 vezes 6,5. A pesquisa tem peso 3. 3 vezes 7. Né? 2 vezes 3 vezes 7. O debate tem peso 1. E teve 6. 1 vezes 6. E o trabalho tem peso 2. Ele tirou 7, 2 vezes 7. Tá? E ok. Aí você soma tudo e divide por... Ó, então, uma coisa que os estudantes erram muito é eles vão pensar, teve prova, pesquisa, debate, trabalho. Então, vai dividir por 4. Errado, né? Por quê? Porque esse 6,5 aqui, como é que você pode interpretar ter peso 2? 6,5 ter peso 2 significa, é a mesma coisa que você pensa assim, 6,5 mais 6,5. Conta 2 vezes. Conta 2 vezes. O 7 tem peso 3, então é 7 mais 7 mais 7. São 3 sets ali, né? O debate tem peso 1, então ele tirou 6, tá contando uma vez. O 7 tem peso 2, do trabalho, então vai contar 7 2 vezes. Então, pessoal, quando você for observar quanto você precisa dividir, você vai precisar dividir por 1, 2, 1, 2, 3, 5, mais 1, 6, 7, 8. Tá? Então, é como se você tivesse 8 notas. Deu para entender? Esse 8, o que é? Esse 8 nada mais é que a soma dos pesos, ó. Peso 2, peso 3, peso 1 e peso 2. Deu para entender o que é a média ponderada? Né? Porque muitas das vezes a gente aprende que média ponderada, você vai multiplicando por peso aí e divide pela quantidade de peso, mas tem que saber da onde que vem esse, né? Quando você olha desse jeito, parece que é uma regra, na verdade, né? Você não pensa muito por que ela é, de onde que ela veio, por que faz sentido. Mas... Alguém levantou a mão aí, não, peraí. Muitos colégios
usam esse sistema de pesos para valorizar o aluno que, ao longo do ano, vai melhorando as suas notas. Então, eles colocam assim, com base em bimestre. No primeiro bimestre, todas as atividades vão ter peso 1. No segundo bimestre, vão ter peso 2. Terceiro, peso 3, e assim por diante, para valorizar o aluno que acabou de entrar na escola ou acabou de ver a matéria, tomou um baque, mas o que ele fez? Ele continuou estudando, melhorando, e aí a nota dele vai lá para cima, e o aluno que tirou um notão na primeira prova, na segunda prova, deixa de lado, a nota dele vai cair cada vez mais. Então, isso está muito presente. É verdade, tem alguns sistemas de ensino que tem essa estratégia, né, de dar maiores pesos para os últimos bimestres ou trimestres. Tá? Beleza, pessoal? Então, aqui embaixo só tem mais um exemplo, então, é o que eu tinha dito, né? Então, o 7 aqui teria peso 3, o 9 aqui teria peso 5, 11 teria peso 2, e a gente soma os pesos para saber o número que a gente divide. Tá? Então, 3 mais 5, 8, mais 2, 10. Tem que dividir por 10 essa soma toda aí. Ok? Dúvidas? No dúvidas? Então, vamos para um problema Enem 2021. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Então, vamos tentar interpretar esse gráfico aqui. Então, temos aqui idade no eixo das abscissas, em ano, e a frequência de ocorrência. Suponho que seja a quantidade de alunos que tenha determinada idade. Certo? Então, nessa questão aí, existe, além da... Então, a pergunta é, qual é a média das idades? Tá? Então, eu acho que esse problema, a dificuldade dele está mais na interpretação do gráfico do que propriamente no conceito de média. Certo? Ok? Muito bem. Como é que você vai, então, determinar a média das idades desses alunos? Como é que a gente começa? É porque ele não diz que é uma média ponderada, né? Você tem que interpretar que é. Exatamente, né? Exatamente. Porque se depende da quantidade de... Né, a média é isso, você soma tudo, depois divide pela quantidade de notas que existem, ou, no caso, na quantidade de idades que apareceram. Uhum. Então, isso é a interpretação de que não é uma média direta, né? Senão dividiria por 3, né? Então, primeira coisa, vamos tentar entender essa primeira coluna aqui. O que essa primeira coluna está dizendo? Essa primeira coluna está dizendo que 6 estudantes têm 9 anos. Tá? Se você conseguir entender essa primeira coluna, as outras colunas você vai entender. Então, se tem 6 estudantes que têm 9 anos, é como se você fizesse 9 mais 9 mais 9, mais 9 mais 9 mais 9, certo? E, obviamente, se você tirar a média de idade desses 6 alunos, vai ser 9. Né? Você vai dividir por 6. Então, a partir dessa interpretação, você já saca que você tem que multiplicar por 6, ó, 6 vezes o 9. Entenderam? Então, o lance é esse, você se concentra no que é a informação da abscissa. O que é a informação da ordenada, né? Dos eixos verticais e horizontais aí. E interpreta no caso, uma coluna, pode ser um ponto, né? E aí, a partir dessa interpretação, você já deduz os outros, certo? Então, o que seria essa segunda coluna aqui? Significa que 12 estudantes têm 18 anos. Então, você teria que somar 18 mais 18 mais 18 mais 18, 12 vezes. Tá? Então, isso daqui nada mais é do que 12 vezes.
18. Certo? E, por último, nós temos que 9 estudantes têm 27 anos. Então, 9 estudantes têm 27 anos. Correto? E aí você vai fazer a divisão por quanto? Por quanto que a gente vai fazer a divisão? Tem duas opções aí. Isso dá um monte de distrator, né, cara? Sim. Dá um monte de distrator. Enfim, então, claro que a gente vai dividir pela frequência dos alunos, né? Então, 6 alunos têm 9 alunos têm 27 e 12 alunos têm 18, certo? Então, a adição, soma aqui vai dar 27, certo? 27. E aí, olha só que interessante, a gente pode, em vez de fazer essa soma, a gente pode fazer o seguinte, ó. Tentar transformar as coisas para 27, porque temos um 27 aqui no denominador, né? Então, olha só, o 3 vezes 9, ou 6 vezes 9, é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 9. Certo? O 12 é 3 vezes 4. E o 18 é 6 vezes... 6 vezes 3. O 18 é 2 vezes 9. E aí 9 vezes 27. Já está o 27 ali. Quando você vai dividir tudo por 27, olha que beleza. Isso aqui é 27. Isto aqui é 27. E isso aqui é 27. Pode cortar. Quando você simplificar, você vai simplificar este cara, esses dois aqui, e esse 27. Com o 27 de baixo. Deu para entender o que eu estou fazendo, pessoal? Né? Então, esse 27 vai dividir todos esses 27 aqui. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 2 mais 4 vezes 2, 8, mais esse 9 aqui. Ei, caraca, o que eu errei? Não errou, não. Ah, 19. Alternativa D, delta. Beleza, povo? Então, o que acontece? O que acontece é que a maioria dos estudantes vai fazer 6 vezes 9, mais 12 vezes 18, vai perder um tempo com 12 vezes 18. Depois vai fazer 9 vezes 27. Depois vai somar tudo, que eu nem sei quanto que dá isso aqui. Né? Vai dar uma soma aqui. E vai dividir por 27. Quando você olha para essa questão, fala, meu Deus do céu, eu vou perder um tempão com isso. Então, por isso, é importante que vocês saibam essa manipulação dos números. Principalmente, o quê? Transformar números compostos em números... uma multiplicação de primos, né? Então, perceba que ó, o 18 é composto, 12 é composto. A gente fez uma multiplicação, quer dizer, não foi nem primos, porque o 9 não é primo, o 4 não é primo e tal, mas de uma forma que você consiga alterar a ordem aí para você obter o número que você quer para simplificar melhor, entendeu? Então, é muito importante... Então, quando lá no sexto ano, sei lá, sexto ano, sétimo ano, você começa a aprender a fatoração, os estudantes, né, nem para que da fatoração. Lá na frente, é importante você pegar os números e manipulá-los de forma que você consiga múltiplos para poder fazer simplificações, né? Porque se você dá matérias estanques, assim, primeiro a gente dá fatoração, aí depois que passa a fatoração, esquece fatoração, vão para outro assunto, e aí você chega em média, por exemplo, você tem que fazer uma divisão, você vai usar fatoração, certo? Tá? Muito bem. É isso mesmo. Uma fábrica de refrigerantes, em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente controle no processo de engarrafamento
para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, vamos ver o que significa esse quadro aqui. Quantidade de garrafas fora das especificações por dia. Então, 0, 1, 2, 3. Quantidade de dias. 52. Então, é muito importante a gente interpretar essa tabela aqui. Vamos só ler aqui ó, o enunciado. A média diária das garrafas fora das especificações no período considerado é. Então, de novo, média. Né? Média diária. Não, e de quê, né? De garrafas. Pois é. Garrafa. É isso, né? Então, ok, como é que a gente vai fazer isso aí? Se você não conseguir interpretar a primeira linha dessa tabela, não tem como fazer esse problema. Cara, isso foi uma dificuldade lá no primeiro ano, viu? Para a galera interpretar isso foi difícil. Então, vamos ver se vocês conseguem interpretar a primeira linha. O que significa 0 garrafas fora das especificações por dia? Quantidade de dias, 52. Se você conseguiu interpretar a primeira, vai para a segunda linha. Uma garrafa fora das especificações por 5 dias. Né? Essa é a leitura que você tem que fazer. Ou, às vezes, tem que fazer a leitura de trás para frente, na verdade. Em 52 dias, 0 garrafas estavam fora das... Quer dizer, estavam fora das especificações. Ou seja, estavam todas ok. Deu para entender isso, pessoal? Então, se eu for considerar a primeira linha da tabela, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o seguinte. Imagina que a gente ordenasse assim, primeiro dia, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Dia número 52, dia 53, dia 54. Vou botar tudo porque fica mais fácil entender assim. Dia 56, dia 57, dia 58, nossa, horrível. 58, dia 59 e dia 60. 60º dia. Tá? Então, o que aconteceu? Não necessariamente aconteceu isso, tá, pessoal? Mas, suponha que tenha acontecido isso. No primeiro, até o dia 52, 0 garrafas. Ou seja, nenhuma garrafa deu problema. 5 dias, por 5 dias, não necessariamente esses 5 aqui, ó, uma garrafa só deu problema. Tá? Em 2 dias, 2 garrafas deram problema. Então, suponha que seja nesses 2 aqui. E em um dia, 3 garrafas deram problema. Deu para entender o contexto? Então, você tem que fazer um esquema. Se você não entender o problema, você tem que ler a primeira linha até você conseguir representar. Né? Eu representei aqui ó, de 1 até 52, 000. Tá? Porque se você não fizer isso, vai ser difícil você... Quer dizer, se você já tiver entendido, né, vai direto. Mas se você não tiver entendido, tenta fazer uma representação aqui de alguma maneira, ou geométrica, ou um esquema de tabela, de linha, sei lá. Para você começar a vislumbrar uma solução. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Então, uma coisa importante é, eu ordenei aqui do primeiro até o dia 52, mas isso aqui poderia estar espalhado, né? Que provavelmente foi assim, né? Então, desses 60 dias aqui, você vai espalhar 52 zeros ali. Desses 60 dias, você vai espalhar 5 uns. Depois 2, 2 e 1, 3 ali no meio. Tá? Mas, de qualquer forma, você vai ter que somar tudo isso aí. Deu para entender, pessoal? Então, fazendo nesse esquema aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, você vai ter que somar 52 zeros, mais 5 uns, mais 2 2, mais 1 3. Certo? E dividir por 60. Por quê 60? Porque são 60 dias, né? Está pedindo média diária. Certo? 60 dias. E aqui é quantidade de garrafas fora das especificações. Deu para entender? Então, esse aqui vai dar 12 dividido por 60. Né? 12 garrafas fora das especificações por dia. Essa daqui vai ser a nossa unidade final. Né? Que, no caso, é a média diária. Ok? Então, simplificando aqui por 6, nós temos 2, e vai ficar 10 aqui. Então, 2 dividido por 10, 0,2 garrafas fora das especificações por dia. Beta. 2 décimos. Eu vou te dizer só que essa questão não é fácil não, tá? Não é fácil, não é fácil, não. Você classificou ali, mas eu ia dizer que é de médio para difícil. Sim. Não, e a gente só tem essa noção, gente, pessoal, agora, professor, quando a gente experimenta com os alunos, porque a gente faz isso aí, né, a gente naturaliza algumas coisas. Uhum. Né? Isso não é tão natural quando a gente vai aplicar, né, Léo? Exatamente. Então, se você decorou o que é média ponderada, você vai ficar na dúvida se você tem que dividir por 60 ou se você tem que dividir... meus estudantes, um monte dividiu por 4, porque tem 4 dados aqui. Uhum. Aí outros dividiram por 6, porque somou 3 mais 2 mais 1. Entendeu? Então, não adianta, pessoal. Se você olhar os números e tentar encaixar em alguma conta, pode até ser que você acerte no chute, né? No encaixe das contas ali. Mas, obviamente, que você precisa interpretar e saber os conceitos de média ponderada, de média aritmética, para poder montar a conta correta. Certo? O detalhe é que 6 dividido por 4 está ali, né? O distrator, né? Você soma 3 mais 2 mais 1 mais 0, divide por 4, dá 1, e divide por 4 dá 1,5. Tá ali. Exatamente. Tá vendo só? Então, só aproveitando para falar da TRI, muita gente acha que é pegadinha, mas na verdade não é. Quer dizer, você tem que colocar um item, você tem que colocar um distrator, que é uma possibilidade dos estudantes marcarem, né? Justamente porque você precisa eliminar assim, né? Você tem que ter maior probabilidade de que o aluno com baixa proficiência ele vai marcar a alternativa que é um distrator, né? Porque se o aluno de baixa proficiência ele consegue marcar a alternativa correta, não é uma boa questão, entendeu? Não é uma boa questão. Enfim, na aula de TI a gente fala mais sobre isso. E aí, como o Fábio falou, nem sempre a média é a melhor medida de tendência central. Né? Então, consideramos, por exemplo, um grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1 e 2. Se você olhar para essa galera aqui, são bebês. Correto? E aí tem um idoso aí, de 50, tem uma pessoa de 50 anos. Pô, idoso não, Léo. Idoso não, depois... Pô, sacanagem, mano. Eu falei, eu tô quase lá, cara. Então, pô, falta um ano, pô, brincadeira para ficar idoso. Uma pessoa de 50 anos, então a média de idade dessas pessoas é de 10 anos. Então perceba que você vai chegar é como se tivesse uma professora de 50 anos, né, na creche ou na educação infantil, e aí você olha para... Quer dizer, imagina, você informa assim, você vai entrar numa sala onde a média de idade das pessoas é 10 anos. O que você vai imaginar? A galera lá de 5º ano, né?
Criança correndo para lá e para cá, quinto, sexto ano lá. Aí você chega na sala, um monte de bebê. E uma pessoa de 50 anos. Então, perceba que a média, você falar média de 10 anos, você vai ter uma ideia, mas não necessariamente vai ser aquilo que você pensou, né? Esse é um exemplo clássico, né? Não demonstra as características desse grupo em termos de idade. Em casos como esse, são usadas outras medidas de tendência central, como a mediana e a moda, que estudaremos nas páginas seguintes. Tá? Beleza? Muito bem. Então, a mediana a gente já falou sobre ela. Ela ocupa a posição central, né? Ocupa a posição central, se o N for ímpar, e vai ser a média aritmética dos dois números que ocuparem as posições centrais, se o N for par. Ok? Então, exemplo de mediana aqui nos 15 dias, como é que a gente vai pensar 15? Né? Se pensar 15 dividido por 2, como é que eu gosto de pensar? Se você tem uma quantidade ímpar, em vez de fazer o 15 dividido por 2, você vai pegar 1 e tirar. Tirar 1, que na verdade é um termo. Então você vai ficar com 14, dividido por 2 dá 7. O que significa esse 7? Significa que tem 7 antes e depois tem 7 depois. Olha que legal isso. Entenderam? Porque às vezes, se você fizer 15 dividido por 2, você vai ficar com 7,5. Aí você vai ficar na dúvida, mas é 7 ou é 8? Né? Tá lá no 7,5. Deu para entender? Isso também é a interpretação também do resto, né, Léo? Exatamente, interpretação do resto. Então, quando você faz essa conta aqui, você vai ficar na dúvida se é o 7º termo, se é o 8º termo. Entendeu? Então, se você tem uma quantidade ímpar, imagina, você está tirando o cara do meio, você tem uma quantidade par. Então, no caso, 14, se você dividir por 2, vai dar 7. 7 antes e 7 depois. Significa que você vai pegar o quê? O 8º termo. Deu para entender? Né? Então, se você fazer 7,5 aqui, você não sabe se é o 7 ou se é o 8 que você pega. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8º termo. Então, você tem 7 termos antes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos depois. Deu para entender, pessoal, como é mais fácil você pensar dessa maneira? Sei lá, é uma maneira que eu penso. Por quê? Porque quando você chega em 7,5 aqui, muitas vezes, alguns professores ou professores podem dizer assim, não, só mais... Pega um inteiro maior. Perceba que você está... É uma regra, entendeu? E regra sem significado não é matemática. Simplesmente. É isso aí. Né? Regra sem significado é melhor você nem apresentar. Porque você vai estar distorcendo a ideia de matemática. Entendeu? É isso aí. Então, para os professores presentes, sempre que você for apresentar algum assunto de matemática, você precisa se questionar se o que você está apresentando é uma regra ou aquilo vai te ajudar a melhorar o seu raciocínio. Porque assim, porque via de regra, olha só, na verdade, as definições e os próprios procedimentos, eles são a última coisa, não a primeira coisa a ser apresentada, né? Porque senão fica vazio, parece que a coisa é a priori, né? Parece que a definição e o procedimento é a priori e a gente sabe que não é. Então, por exemplo, eu posso pegar ali a interpretação e... Quer ver, Léo? Faz aí 15 dividido por 2 e resta 1. Dá 7 e resta 1. Só para a gente olhar para o que significa isso. Porque eu tenho que interpretar isso aí também. Ó, né? O que é isso aí? Tem 7 para cada lado e tem 1 ali. Exato. Ó que legal. Outra... Né? Tem 7 para cada lado e tem 1 ali que é o que eu quero pegar. Então, essa é também a interpretação quando a gente pega os algoritmos, né, do jeito que eles são, que a gente usa, nesse sentido. Então, é tentar trazer os significados disso aí. Ó, tem uma coisa interessante, acho que não sei se a gente falou isso lá nas aulas iniciais, Léo, de divisão. Por exemplo, imagina que você tem um caminhão
que você quer levar areia, né, 15 metros cúbicos de areia, e no caminhão cabe 2 metros cúbicos por vez. Você quer dar o mínimo de viagens possíveis. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, você vai dividir os 15, né, no caminhão, cheinho, mas aí sobra um, você tem que dar mais uma viagem. Você tem que levar a areia toda, você não pode deixar a areia lá. Então, são as interpretações dos procedimentos, ela é mais importante do que o procedimento. Ou seja, você tem que dizer o que está acontecendo para quando você colocar no procedimento fazer todo sentido, né? Exatamente. E aí você vê estudantes lá do primeiro ano, segundo ano do fundamental, e eles perguntam assim, mas a conta é de mais ou de menos? É de quê, né? A conta de quê? Eu sempre falo que a conta é de pensar. Ué, gente, é de pensar. Você pensa aí. O que você pode fazer? O mais importante é a gente saber interpretar, né? Sim. Muito bem. Então, a mediana aqui, no caso, é 3. Tá? E se a gente tiver uma quantidade par, né? Então, 8 valores, por exemplo, a gente vai pegar... Aí, beleza. Aí você vai pegar 8 dividido por 2, vai dar 4. Então, vai dar o quarto e o quinto termo. Você vai fazer a média para encontrar a mediana, né? Por quê? Porque se a gente tem 4 para um lado, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 para um lado e 4 para o outro, a gente não tem um termo do meio, tá? Então, define-se a mediana como sendo a média aritmética entre esses dois termos do meio aqui, que no caso vai ser 15, tá? Então, o 15, ele dividiria 50% abaixo do 15, 50% acima do 15. Tá certo? Ok? Muito bem. E a moda, a gente já falou sobre ela, tal, é mais tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui no Enem 2021, segunda aplicação. Até a Copa de 2010, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses feitos. Quais foram os jogadores que realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Então, temos aí, em 1930, o Guilhermo Stabile fez 8 gols. Ademir de Menezes, seu parente, faz 9 gols. Sandro Coates, Just Fontaine, Eusébio conheço. Gerhard Miller e Ronaldo, o Fenômeno. 8 gols, ok. Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles nas 7 Copas especificadas no quadro. A mediana dessa distribuição é igual a. Então, só para mostrar que existem questões bem facinhas mesmo, né? No Enem. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que conhecer o conceito de mediano, né? Tem que conhecer o conceito de mediano. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só ordenar. Aqui, a gente precisa ordená-los. Então, nós temos o 8 e o 8. Depois temos o 9 e o 9. Depois 10. Depois 11. E depois 13. Então, se nós temos 7, então, 7 dividido por, fazendo pelo raciocínio do Fábio, 7 dividido por 2, 3, sobra 1. Né? Então, são 3 para o lado esquerdo, 3 para o lado direito. Esses 3 aqui, esse daqui vai ser a nossa mediana, esses 3 aqui. Então, 50% menores e 50% maiores, a nossa mediana vai ser o 9. Alternativa alfa. Beleza, povo? Alguma dúvida? Então, perceba que o 10 aqui está com um distrator, 9,7 deve ser média, sei lá. Ok, povo? Facinho, facinho.
Muito bem. Essas questões aí, então, falando um pouco sobre TRI. Como elas são as mais fáceis, significa que a maioria dos estudantes vai acertar, ela tem um grau de proficiência baixo, né? Então, não pode deixar passar, tem que acertar essas daí, tá? Porque imagina o seguinte, se você tem um estudante que acerta muitas, erra muitas questões de baixa proficiência, né? Sei lá, 200, por exemplo. Isso aí deve ser deve chegar em próximo de 300 e pouco. E você acerta uma de alta proficiência no chute, o sistema vai interpretar, e esse cara aqui, como é que ele acertou uma muito difícil e errou uma muito fácil? Isso não é coerente, entendeu? Não é coerente. Então, se você errar uma questão de baixa proficiência, a sua nota cai, certo? Beleza. Vamos ver Enem 2021, primeira aplicação. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então, tem aqui 2000, 2011, beleza. E os terremotos? 15, 20. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Bom, segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é. Então, mais outro exemplo aí de questão que é tranquilinha, né? Só precisa colocar na ordem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se nós temos 12, a gente vai pegar o sexto e o sétimo. Concordam? Né? Dividido por 2, 6. A gente vai pegar o sexto e o sétimo dados aqui. Então, ordenando isso aqui, tem 2 11 aqui. Vamos ordenar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem nenhum outro, 15, 17. Nem precisa fazer o resto. Tá, então, ó, tem que ser entre o sexto e o sétimo. O sexto é 15, o sétimo é 16. Então, se a gente somar e dividir por 2, isso aqui vai dar 15,5. Beleza, beleza, povo? 15,5. Claro, isso aí vai dar um pouco mais de trabalho, porque, diferente do anterior, que tem uma quantidade ímpar, essa tem uma quantidade par, você precisa primeiro determinar quais são os elementos que estão ali no meio. No caso, o sexto e o sétimo elementos. Facinho, facinho. Beleza. Vamos para mais um, em 2015. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados num gráfico. E parece que a mesma questão, né? Isso. Pegaram Pegaram e só mudaram ali alguns números ali e tal. E qual é a moda? mudaram a disposição. Qual a moda da E idade? perguntaram outra coisa, né? Então, vamos interpretar a primeira coluna. A primeira coluna diz que 21 estudantes têm 9 anos. 15 estudantes têm 12 e 12 estudantes têm 8, ou 18. Significa que a moda é a maior frequência. 21 tem 9, né? Sim. Olha só, tem 21 aqui, ó, como distrator. Então, moda das idades, 9. Concordam, pessoal? Vai ser bem mais fácil que o outro, inclusive. É bem mais Tem que saber o que é moda. Tem que saber o que é moda. Então, nem aparece 18 aí, mas poderia ter aparecido 18, né? Beleza. Dúvidas? No dúvidas?
Ah, essa aqui é bem legal. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista... Só um instantinho, na verdade, o que aconteceu em 2021 tem muitas questões iguais aí, cara, as anteriores, assim, muitas. Só mudaram as perguntinhas finais. É, Essa é 2015, a outra é de 2021. aham. Provavelmente foi o mesmo elaborador que teve a ideia Mudou, né? para dois conceitos diferentes, né? E utilizou a mesma estrutura. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto pessoas que saem do elevador. Então, para quem não sabe, ascensorista é uma profissão que está praticamente em extinção, né, Fábio? Sim. A última vez que eu vi um assessorista foi na PUC e lá no centro da cidade. É a pessoa que fica ali dentro do elevador, apertando os botões para o pessoal subir e descer. Geralmente isso tem em prédios muito... Tem uma quantidade de um fluxo grande de pessoas, né? Muito bem. Hoje em dia está tudo automático, né? Beleza. Então, esse ascensorista, ele anota a quantidade de pessoas que entram e pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta o registro do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar. Então, vai do térreo ao 5º andar, ele começou com ele mais 3 pessoas. Número de pessoas que entram no elevador no térreo 4. Então, faz sentido tá batendo com ele mais 13 pessoas aqui, né? No térreo entraram 3 pessoas e saíram 0 pessoas. Ok, maravilha. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, essa é uma questão legal, porque você tem que interpretar a tabela. O que vocês... Não é imediato. Não. Não é imediato. E existe um distrator ali com o número, com os dados da tabela, né? Exatamente. Mas é uma questão muito interessante de se pensar. Sim, sim. Então, quem olha assim, moda 22222, vai marcar a letra A, já errou. Então, toma cuidado. A pergunta é moda do número de pessoas no elevador. Tá? Então, a gente vai ter que fazer um esquemazinho aqui. Ó. Vamos botar aqui o térreo. Então, no térreo tem 4 pessoas. Tá? Vamos ver o que aconteceu no primeiro andar. No primeiro andar, entrou 4 e saiu 3. Então, imagina, se entra 4 e sai 3, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que tivesse entrado uma pessoa, concorda? Deu para entender, pessoal? E aí ficam quantos dentro do elevador? Exatamente. Então, se entrou 4, ficou 3, ficou quantas pessoas? Ficaram 5 pessoas. Olha só como é diferente, né, a interpretação. Vamos para o segundo andar. No segundo andar, entrou uma pessoa, saiu uma pessoa. Entrou um, saiu um, é como se tivesse inalterada a quantidade de pessoas, certo? Então, permaneceu com 5 pessoas aqui. Vamos para o terceiro andar. Mesma coisa, entrou 2, saiu 2, não alterou a quantidade de pessoas. 5 pessoas. Vamos para o quarto andar. Entrou 2 e não saiu ninguém. Então, você tem que somar mais 2 pessoas. 7 pessoas. Vamos para o quinto andar. Entraram 2 e saíram 6. Significa o quê? É como se tivesse saído 4 pessoas. Então, 7 menos 4 dá 3. E aí nós temos um novo quadro da quantidade de pessoas em cada um dos andares. Correto? E aí você vai perceber que 5
aparece 3 vezes. Então, 5 vai ser a nossa moda do número de pessoas no elevador durante a subida. Alternativa delta. Muito bem elaborado, né? Essa é. Esse item foi muito bem. Muito criativo isso. Essa foi legal. Foi muito bom. Dúvidas, pessoal? No dúvidas? Muito bem, então vamos para a próxima. Essa questão também é bem legal. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. E tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Tá? Então, se o basquete tiver 5, o futebol vai ter 4, tá? Um exemplo. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Olha só, o legal desse item aqui é que ele trabalha com as 3 medidas de tendência central, né? Então, média de 1,65, mediana de 1,67 e a moda de 1,70. Os alunos PJFM medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 67, 68, e suas alturas não são iguais. Essa é uma informação importante. Suas alturas não são iguais a nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram, respectivamente. Aí tem basquete, futebol. Tá? Então, qual seria uma boa estratégia para iniciar esse problema? O que vocês acham? Qual seria uma boa estratégia para iniciar? Será que iniciar com o conceito de média Você tem informação para começar com o conceito de média? Eu acharia melhor começar com a mediana. Com a mediana, né? Porque média você depende da quantidade de estudantes. Você nem tem essa quantidade, né? Também não tem as alturas dos outros aí. Só tem de 4, certo? Moda. E assim... Moda também. Perdão. Moda também você não tem como começar, porque pode aparecer 1,70 2 vezes, 3 vezes. E a mediana é o que você falou. Você vai dividir ali a sua amostra nos 50% abaixo e nos 50% acima. Então, usando ela como base, você vai conseguir ver quem iria para futebol e quem iria para basquete. Exatamente. Exatamente. Então, se 1,67 é a nossa mediana, ela já informa que a gente vai dividir esse grupo de estudantes aí em 2, né? X para um lado, X para o outro. Pergunto para vocês, a quantidade de estudantes, somando os que jogam basquete e futebol, é uma quantidade par ou uma quantidade ímpar? Eu ia perguntar isso agora. A questão já dá a resposta. Exatamente. Então, a informação está aqui, ó. Quantidade de alunos que vão jogar basquete. Basquete tem uma pessoa a mais do grupo que vai jogar futebol. É por isso que as propriedades dos números naturais, né, da paridade, ela é tão importante também. A gente não pode jogar fora. Muitas coisas se resolvem em termos de contagem sabendo essas propriedadezinhas. Exatamente. Então, se a quantidade, digamos que a quantidade de alunos de futebol seja uma quantidade X, né? Então, digamos assim, que a futebol, a quantidade é X. E o basquete vai ser X mais 1. X mais 1. Quando você soma isso aqui, vai dar 2x mais 1. O que significa esse 2x? Significa que 2x é par, se o x for natural, né? Mais 1 vai ser ímpar, ok? Sempre vai ser ímpar. E aí, tendo essa informação, vamos distribuir os outros estudantes aqui, ó. 1,66, 1,65. Então, tem um cara aqui 1,66. Tem um outro aqui de 1,65. Tem um aqui de 1,68. E está dizendo que nenhuma
não existe nenhum outro estudante com essas alturas, tá? E tem moda de 1,70. Então, com certeza, eu não sei se tem alguém com 1,69, mas com certeza tem 2 com 1,70. Deu para entender, pessoal, a estratégia? Tem pelo menos 2 com 1,70. Ok? Bom, mas aí a pergunta é PJFM. A pergunta é, o que esses estudantes jogam? Né? Então, não importa se tem alguém com 1,69, não importa com quantos de 1,70 tem. A pergunta é apenas quais os esportes que esses caras aqui jogam. Então, certamente será o quê? Essa galera aqui jogará basquete e este carinha aqui vai jogar futebol. Não. É o inverso. Ixi, por quê? Basquete são os mais altos. Aff, Maria, olha só que vergonha. Basquete são os mais altos. Então, esses dois aqui terão basquete. É isso? Sim. Os dois aqui vão ser futebol. Verdade. Os basqueteiros são os mais altos. Então, a gente vai pegar 50% mais um para jogar basquete. Então, será futebol, futebol, basquete, basquete. Então, temos aqui... Então, e por que a gente sabe que esse do meio a gente tem que pegar para jogar basquete? Porque está escrito no enunciado que o basquete tem um a mais. Então, todo mundo... Ó, o que a mediana faz? Ela divide em 2 grupos, 50%, e aquele cara do meio ali indica, né, o ponto central. O que está dizendo no enunciado? Que o basquete tem uma a mais do que esse aqui. Então, o basquete são todos os mais altos, mais esse cara que está aqui no meio. Então, obviamente, do 1,67 para lá, todo mundo é basquete, e abaixo do 1,67 é todo mundo futebol. É isso aí. E até tem uma alternativa aqui, ó, que eu ia errar aqui, ó, futebol, futebol, basquete. Muito bem, então alternativa C, as outras estão fora. Correto? Charlie. Muito bem, vamos para aplicações da mediana. Então, a gente falou muito de média, né? Vamos ver as aplicações da mediana. Coisas interessantes aí, né? Se você for pegar as lâmpadas, né? Antigamente só existiam lâmpadas incandescentes. E essa tabela aqui é um guia prático da Philips, tá, pessoal? Talvez vocês encontrem na internet facilmente. 750 horas. E aqui está escrito vida mediana. O que seria uma vida mediana? 750 horas. Vocês imaginam o que poderia ser isso? Como é que será que eles fazem esse teste de vida útil da lâmpada incandescente? Ou qualquer lâmpada, na verdade, né? Então, imagina o seguinte, você tem lá um monte de lâmpadas, tá? E aí você tem um interruptor. O que mede a vida útil O que influencia nas lâmpadas é o seguinte, é a quantidade de vezes que você acende e apaga, né? Valeu, Robson. Até semana que vem. Porque, por exemplo, você liga a lâmpada, mais ou menos você faz uma média, assim, quantas vezes você liga a lâmpada por dia, né? Então, você liga a lâmpada, geralmente, sei lá, quando você acorda, existe a possibilidade de você ligar a lâmpada, aí você sai de casa, você desliga. Aí você liga a lâmpada lá pelas 6 da noite e tal, aí fica aceso ou você apaga. Então, sei lá, uma média de, vamos chutar aí, mais 5, faz 5 vezes você acende e apaga por dia, tá? Uma média dessa. E aí eles calculam mais ou menos quantas horas seriam essa, né? Tá? E aí no teste fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. E aí o que acontece é, quando 50% das lâmpadas queimam, eles vão ver a quantidade de vezes que eles acenderam e apagaram, entendeu? E aí faz a estimativa lá e vai dar essa quantidade de vida
a vida mediana das horas. Tá? E aí foram, depois se desenvolvendo aqui, olha só, vem as lâmpadas halógenas, né, as micróicas, dicróicas, e aí você vê com um aumento de 5.000 para 5.000 horas da vida mediana. Depois vem as fluorescentes, 10.000 horas, 8.000 horas. As tubulares, já 24.000 horas. As LED, 45.000 horas. É uma diferença gigantesca aí. Tá bom? Aí, quando você vê na especificação das lâmpadas, cadê? Vida útil, 15.000 horas. Vida útil é diferente de vida mediana. Aí tem que buscar aqui está a vida mediana, tá vendo? 30.000 horas, vida mediana. Então, quando você for pesquisar uma lâmpada, eu não lembro exatamente o que é a definição de vida útil. Enfim, tem que... No caso, vida útil seria até o prazo máximo de duração daquilo dali. Está escrito aqui, está escrito aqui. Vida útil, número de horas quando a lâmpada atinge 70% da eficiência luminosa, lumens. Tá, então, o que acontece é o seguinte, mesma coisa, eles vão fazendo apagando, acendendo e apagando, né? Você tem a quantidade de lumens no início, que eles consideram 100%, e aí, quando chega a 70%, isso daí vai ser a vida útil, tá? Não significa que depois de 70%, ela vai deixar de funcionar. Significa só que a eficiência luminosa dela vai ser abaixo de 70%, tá? Tem uma outra coisa, Léo, que isso aí, gente, eles têm que fazer isso aí por uma questão de controle de qualidade. Mas ninguém vai achar que vai acender, apagar a luz, que ela vai durar 45.000 horas, porque tem a vida mediana, por exemplo, colocada ali como 45.000 horas de LED. Aquilo ali, se ela estiver acesa para sempre, sabe? Uhum. É nessa condição que ela dura 45.000 horas. Porque toda vez que liga e desliga, tem outra complexidade, são, né, outras coisas são levadas em consideração. Mas é só para ter uma ideia, para controle de qualidade. Sim. Por isso, então, onde é usada a mediana? No controle de qualidade. Esses dias eu vi, cara, uma reportagem, um artigo dizendo que existe uma lâmpada, um recorde de uma lâmpada que ficou acesa não sei quantos dias. Depois vocês procuram aí no Google essa informação. Curiosidade, Guia dos Curiosos. Na verdade, é uma lâmpada que está acesa desde a década de 1900. Ah, ela não apagou ainda? Não. Ó, legal isso. É uma coisa bem interessante. E é incandescente, né? Eu não sei, acho que é incandescente. Enfim. Então, o negócio da vida útil está explicado aqui. É quando você chega a 70% abaixo, tá? Da vida útil. Então, é uma coisa interessante aí para buscar informação, né? Ó, isso aqui já é outra coisa. Vida útil nominal. Deve ser vida útil mesmo. Aqui, vida útil, de novo, ó, vida útil. Tá? No caso das lâmpadas, o que vocês acham que é maior, a média ou a mediana? Eu fiz essa pergunta há muito tempo atrás, eu já nem lembro. O que vocês acham que é? A média, no caso... Vamos pensar em vida útil e vida mediana. O que vocês acham que é maior? Vida útil... já vou colocar aqui, ó. Francisco, obrigado, Francisco. Então, a mediana, você precisa esperar 50% das lâmpadas queimarem, né? Não acender mais, né? E na média, você considera os 70% lá. Significa que ainda não queimou 50% das lâmpadas, certo? Então, vida
A mediana vai ser maior, né? Vai demorar mais para todo mundo, para 50% queimar. Isso. Certo? Muito bem. Então, só outra curiosidade aí das lâmpadas incandescentes, ó, que tem aqui 1.000 horas e custava 5,48 em alguma época aí, não sei quando. E a lâmpada LED, 50.000 horas e 0,64 centavos. 64 centavos, né? Então, é uma economia gigantesca aí. Certo? Beleza, isso aqui eu vou passar porque... é só uma frase interessante, né? Se eu comi um frango e você não comeu nenhuma média, nós comemos frango. Como a média não é o suficiente, né, para a gente... Então, isso é uma coisa interessante para a gente ver, porque para ser cidadão, pelo volume de informações que a gente recebe no sentido de percentual e estatístico, o PIB, né, e renda per capita, essas coisas, na verdade, elas não identificam para onde está indo a qualidade de vida, né? Quer ver um negócio? Tem uma coisa bem interessante. Você imagina, hoje a água do rio, a água dos rios, ela está lá de graça, certo? Se a água for agora privatizada, o que acontece? O PIB aumenta, mas a qualidade de vida das pessoas cai. Sabe? Então, assim... Sim. Então, isso é bastante interessante a gente entender as medidas de tendência central, elas precisam ser usadas e interpretadas à medida que elas representam realmente uma tendência central. Então, o PIB, quando o pessoal fica falando, mas o PIB isso, o PIB aquilo, o PIB, na verdade, ele não quer dizer nada se ele não estiver atrelado a outras coisas. Ele só quer dizer que, sabe, tem algum dinheiro entrando aí, mas em termos de qualidade de vida, em termos de melhoria de vida, socialmente falando, ele não quer dizer nada. O exemplo da água é um exemplo. A qualidade de vida das pessoas vai cair, porque nem todo mundo vai ter acesso à água, mas o PIB vai aumentar porque você vai vender água. Sabe? E a mesma coisa é média per capita. Se você tem 5 pessoas, né, ou melhor, 1% das pessoas detendo praticamente 50% das riquezas do país, ou melhor, 5 pessoas detendo 5 famílias, né? 50% das riquezas do país e 100 milhões de pessoas não chega se você juntar tudo, não dá a riqueza dessas pessoas. Se você fizer a média, tá beleza, né? Tá todo mundo bem, mas não é verdade. Então, a gente precisa realmente entender qual é a melhor medida de tendência central que representa o que está acontecendo, que você quer representar, obviamente, naquilo que você está escolhendo divulgar. Sim. Mas uma informação importante aí, ó. 1% mais rico possui quase a metade da fortuna patrimonial brasileira. Isso é uma coisa muito... Caramba, foi mal, Léo, nem me liguei. Tá tranquilo. Foi ótimo você ter falado aí. Então, os 10% mais ricos do Brasil possuem quase 80% do patrimônio privado do país. A concentração de capital é ainda maior na faixa dos ultra-ricos, 1% mais abastado da população, que possui praticamente metade da riqueza nacional. Nos Estados Unidos, 1% mais rico detém 35% da fortuna americana. O relatório afirma que a desigualdade de riqueza cresceu no Brasil desde meados dos anos 90, em um contexto de desregulação financeira e falta de uma reforma fiscal mais ampla. Essa é uma coisa importante da gente saber, certo? Sim. E aí, outras curiosidades aí da mediana em poltrona de avião, como você estava falando lá, mas para você determinar esse pitch aqui, né, você precisa saber dados sobre essa medida aqui, né, do glúteo até o joelho aqui, certo? Para você poder fazer a distância do avião. E é muito interessante porque quando uma companhia aérea, sei lá, encomenda um avião, ela vai ter que falar para quem vai montar o avião, né?
eu quero um avião de tantos metros, eu vou querer 3 poltronas, de um lado 3 poltronas, ou 2 poltronas, e a distância entre as poltronas. Então, perceba o seguinte, se você diminui o distanciamento entre as poltronas, você consegue botar mais poltronas e você consegue ter um lucro maior, correto? Por outro lado, se você distancia as poltronas, você tem uma quantidade menor de poltronas, mas aí, por outro lado, você dá mais conforto para o seu passageiro. Então, você precisa de ter um critério para falar para acompanhar. Essa daqui, eu quero essa distância, né? Porque, obviamente, que as companhias aéreas querem lucro, certo? Mas elas não podem colocar um negócio muito estreito, porque os passageiros vão falar assim, para essa companhia eu não viajo mais, né? Você ficar todo exprimido lá, correto? Então, também tem essas outras especificações aí. Então, o que significa esse P500 aqui? Esse P50? Esse P50 significa a mediana, né? Do comprimento joelho glúteo. Significa que, se você colocar esta medida aqui, 50% das pessoas vão reclamar. Entendeu? É isso aí. 50% das pessoas vão ter uma medida maior do que essa daí. Então, a companhia aérea tem que pensar se ela quer o P90 ou o P95. Significa que, né, 95% das pessoas vão, ok, vai estar confortável. Certo? E aí vai depender de cada estratégia de cada companhia. Ok? Então, coisas interessantes aí para a gente utilizar mediano. São 10h55 ou 10h30? É só mais uma então, Léo. Olha lá, o índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido como quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado da sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação do IMC dessa pessoa durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a... Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso aí? Mediana da variação mensal do IMC. Está falando sobre o gráfico. O gráfico indica... importante, variação mensal do IMC. Tá? Então, esse eixo aqui, apesar de estar escrito só IMC, na verdade é variação do IMC, né? Uhum. Ele está pedindo a mediana da variação, então está tranquilo, vai ser esses valores, não precisa fazer nenhum cálculo específico aí, tá? Bom, então, em janeiro teve uma variação de 29,5, em fevereiro teve 27,7, em março 27,1 e assim por diante, tá? Então, como ele quer a mediana mensal, pergunto para vocês, quais são os dados importantes que eu preciso capturar desse gráfico? E o que pode confundir é isso mesmo que você falou. É. Se você for ver, o gráfico indica a variação mensal. Tá faltando um dado aqui, né? Então, o que acontece? Qual é a variação mensal, por exemplo, de janeiro para fevereiro? Eu acho que ele está calculando, não é de um mês para o outro, né? Ele está calculando no mês. Isso, então. Isso que é o problemático dessa Questão, né? Dessa questão aí. Porque, fora isso, ela até não é tão difícil mesmo, não. Uhum. Mas pode ter uma dupla interpretação aí, né? Bom, enfim. Então, nós temos 12 meses, temos que considerar o quê? O sexto
né? De novo, o sexto e o sétimo valores desses dados aí. Então, qual é o menor valor? O menor valor é este aqui, ó. Primeiro. O segundo menor, este. Segundo. Terceiro menor valor, este. Quarto menor valor, que é o mesmo do terceiro. Certo? Depois, quinto. Sexto. Sétimo. Né? Então, o sexto e o sétimo, como eles são o mesmo valor, 27,4. 27,4 será a nossa mediana. Dúvidas, pessoal? 7,40, letra A. É fácil para médio, né? Porque tem essa Então, informação da variação aí. é exatamente isso que eu tô falando, assim. Ela não é tão simples, mas acabou isso, fica... Exatamente. Beleza, pessoal. Então é isso. Nossa aulinha de medidas de tendência central foi essa. Semana que vem a gente vai falar sobre TRI, porque a prova do Enem é no outro domingo, certo? E acho que dá para falar de TRI mais geometria analítica. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado pela presença. Semana que vem estamos de volta. Beijo, beijo. Valeu, Fábio. Valeu, Léo. Valeu, gente. Valeu. Para todos. Valeu, gente. Pode parar a gravação aí, Fábio. Vou parar.